Bem, minha gente, vamos iniciar a segunda parte da nossa aula de hoje, estudando agora movimento relativo. Vocês veem aí uma figura, no lado esquerdo, os dois carros, dois automóveis deslocando-se no mesmo sentido. A e B, ambos se movem para a esquerda. Então, como é que se calcula a velocidade relativa, ou seja, a velocidade do carro A em relação ao carro B? Tá? Eu quero calcular a velocidade do carro A em relação ao carro B. Então, para calcular a velocidade relativa, olha a fórmula. Velocidade de B em relação a A é a diferença. Quando os carros têm o mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença. É só pegar a velocidade do carro 1, tá certo? Diminuir da velocidade do carro 2 e eu tenho a velocidade relativa. A velocidade de B, velocidade relativa de B em relação a A, é a de B menos a de A. Pronto, calculou a relativa. Quando você calcula a relativa, daí para frente, você pode resolver toda a questão supondo que o carro A esteja em repouso e só o carro B se movimente com a relativa, tá certo? Então, vou ter essa observação aí. Depois de calcular a relativa, né? Depois de obter a relativa, tudo se passa como se o carro A estivesse o quê? Parado, para efeito de cálculos, e só o carro B estivesse em movimento com a velocidade relativa. Tá? Bom, agora vamos ver o caso em que os carros movem-se em sentidos opostos, aqui à direita. É o carro A para a esquerda, o carro B para a direita. Eu quero achar a velocidade do carro B em relação ao carro A, tá certo? Bom, muda o sinal. Quando os carros têm o mesmo sentido, a relativa é a diferença, a gente já viu. Agora eles têm sentidos contrários, então a relativa vai ser a soma, só muda o sinal. Quando eles têm o mesmo sentido, a relativa é a diferença, está à esquerda. Quando tem sentidos contrários, a relativa é a soma, está à direita. Né? Então, aquela mesma observação, depois de calcular a relativa, tudo se passa como se o carro A não estivesse mais em movimento, né? Estivesse parado. E só o carro B se movesse com a relativa. Tá certo? Para efeito de cálculo, você está resolvendo um problema, você supõe isso. Calculou a relativa, a partir daí o carro A está parado. Só o B se move, e se move com a relativa. Muito bem. Então, vamos agora fazer um exercício para aplicar o que nós estudamos agora, né? Velocidade relativa. Então, diz aí, um automóvel trafega numa estrada reta e retilínea, velocidade constante, mas tem um helicóptero voando e observando o automóvel, né? Tem um helicóptero voando e observando o helicóptero. O helicóptero ele voa com velocidade constante de 100 km por hora, observando o automóvel, né? E para um observador na Terra, uma pessoa que está na Terra, tá certo? Situado, não é para um observador na Terra, desculpem, para um observador situado no helicóptero, né? O piloto do helicóptero olha para o automóvel e para ele o automóvel está se deslocando com 20 km por hora. Observe bem que o referencial aí é o helicóptero. Então esse 20 km por hora, tá certo? É a velocidade relativa. É o piloto do helicóptero, né? O observador do helicóptero, que vê o automóvel avançar com 20 km por hora. Então, em relação ao piloto, isso é um movimento relativo, porque o helicóptero está em movimento e o carro também, e os dois no mesmo sentido. E não no mesmo sentido, a velocidade relativa tá certo? A diferença das velocidades. Então, vejamos como analisar essa questão. Ora, o helicóptero está 100 km por hora, tá certo? Ele está vendo o carro com essa velocidade, 20 km por hora. Então, essa velocidade que está aí é a relativa. É a velocidade do carro em relação ao helicóptero, né? É como se o helicóptero estivesse parado
e só o carro estivesse em movimento, é relativa, a gente falou. Então a velocidade do carro em relação ao helicóptero, vejamos, tá? Então a velocidade do carro, é a diferença porque eles têm o mesmo sentido. A velocidade relativa foi dada, ele disse que era 20, ó, tá no desenho ainda, ó. É como se o carro estivesse se movendo com 20 km por hora em relação ao helicóptero. O helicóptero estaria teoricamente parado e o carro com essa velocidade. Colocamos aí os valores, tirando o valor da velocidade do carro, 120 km por hora, tá certo? Isso o que indica para a questão, a resposta A, ok? Veja bem, nesse problema a gente tem que entender, tá, que o carro está se movendo com 20 km por hora em relação ao helicóptero. E a velocidade relativa é a diferença quando os móveis se deslocam no mesmo sentido. Ok? Vamos em frente. A questão 3. Aí tem um pouquinho de filosofia aí no tempo. O tempo é um rio que corre. O tempo não é um relógio. Ele é muito mais do que isso. O tempo passa, quer se tenha um relógio ou não. Uma pessoa, aí vem agora para o problema propriamente dito. Ele diz: uma pessoa quer atravessar um rio num local onde a distância entre as margens é de 50 metros. Ok? Então, ela quer atravessar esse rio, a barco, naturalmente, e as margens estão distanciadas uma da outra de 50 metros. Para isso, ela pega um barco, orienta o barco perpendicularmente às margens, bota o eixo do barco perpendicular às margens e inicia a sua viagem, né? Começa a viagem. Em relação às águas, ele diz aqui que a velocidade do barco é 2 metros por segundo. Quando ele diz em relação às águas, ele está querendo dizer é a velocidade própria do barco. É aquela que só depende do motor do barco. Não tem nada a ver com a água não participa dessa velocidade. Quando ele diz velocidade relativa às águas, é a própria do barco, só depende do motor. A água não contribui, não contribui para essa velocidade, é a própria do barco, tá certo? Independente da água. E a correnteza, nesse caso, ele diz que tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Então a própria do barco, velocidade própria do barco 2 e a correnteza 4 metros por segundo. Bem, então veja bem, vamos ver aqui uma figurazinha. Está aí o barco com o eixo perpendicular às margens, a distância entre as margens 50 metros, certo? A velocidade do barco, ele deu essa velocidade, né, se eu não me engano, 2 metros por segundo, e a velocidade da água, que também foi dada, 4 metros por segundo. Repare que os dois vetores novamente são perpendiculares. E para achar a velocidade resultante, tá certo? Você vai ter que construir aquele retângulo, vamos lá, né? Você vai ver, ó, o tempo de travessia só depende, né? Que ele vai calcular o tempo de travessia, né? O tempo de travessia só depende do movimento do barco, princípio da independência de movimento. Quer dizer, para calcular esse tempo, eu esqueço a correnteza. Faz de conta que não é um rio, é um lago. Tá certo? Porque o movimento do barco é independente do movimento da água. E aí, quando eu fizer isso, usar só a velocidade do barco para calcular o tempo de travessia, porque agora eu estou imaginando que é um lago, não é? Quando eu calcular a velocidade, é a distância percorrida dividido pelo tempo, a velocidade do barco é 2, a distância é 5, tira o valor do tempo, 25 segundos. Então o barco atravessa esse rio em 25 segundos. Agora o interessante é que esse tempo, não é? Esse tempo aí, esse tempo vai depender se a correnteza aumentar, continua sendo 25 segundos. Não, mas a correnteza agora está menos rápida, ela diminuiu a velocidade, continua sendo 25 segundos. Por quê? Porque, de acordo com o princípio de Galileu, os movimentos são independentes, tá? Na travessia só se usa o movimento realizado pelo barco. A água não contribui para a travessia. A água só faria arrastar o barco para a direita, só faz arrastar o barco para a direita, mas não contribui para a travessia. Por isso nós usamos só a velocidade do barco, esquecemos a correnteza
aplicamos que V igual a ΔS sobre ΔT e chegamos a esse resultado aqui, que vai indicar para a resposta da questão. O tempo para atravessar é de 25, qualquer que seja a velocidade de correnteza. Não adianta, mas a correnteza aumentou, mas não adianta porque o movimento é independente. A correnteza não contribui para a travessia, ok? Resposta letra C. E agora vejamos a quarta questão. A quarta questão. Um ultraleve mantém uma velocidade de 120 km por hora em relação ao ar, estando o nariz apontando para o leste. Tem um ultraleve voando para o leste, né? Mas nesse ambiente aí onde ele está voando, né, sopra um vento do norte para o sul. O ultraleve voa para o leste e tem um vento soprando do norte para o sul. Ele dá a velocidade do ultraleve 120 km por hora e dá a velocidade do vento 90 km por hora. Nessas condições, ele quer que você determine a velocidade do ultraleve em relação à Terra, ou seja, a velocidade resultante do ultraleve. A resultante. Bom, está aqui o desenho, o ultraleve está indo para o leste e o vento para o sul, as duas setas. Ó, ultraleve para o leste e o vento para o sul, ok? São dois vetores perpendiculares, então vamos formar aquela velha história, são dois vetores perpendiculares. Para achar a resultante, constrói, tá certo? O retângulo e determina a diagonal. Constrói o retângulo e traça a diagonal. Essa diagonal que está em vermelho é a velocidade resultante, como nós vimos hoje, em vetores e tudo mais. Bom, então aí, olhando aí, eu estou vendo um triângulo retângulo, onde V é a hipotenusa. Então é só aplicar o teorema de Pitágoras. Estou vendo um triângulo retângulo, né? V é a hipotenusa, aplica o teorema de Pitágoras, tá certo? Coloca os valores, faz as contas, 22.500, e extrai a raiz essa raiz de 22.500 é uma raiz exata, dá 150 km por hora, e a orientação, se você voltar para a figura aqui à direita, você vê, né, que a velocidade do ultraleve para o leste, tem o leste ali, aqui no vetor verde tem o sul. Então você veja que a velocidade está entre o leste e o sul, então a orientação é sudeste, 150 km por hora na direção sudeste, indicando para a questão a resposta A. Tá certo? Interessante aí essa questão, né? Aplicando vetores. E a quinta questão, né? Você tem aí um carrinho, um vagão, né? Ele chama um vagão, um carrinho aí, movendo-se para a direita com velocidade de 4 metros por segundo. E preso a esse vagão, tá certo? Tem uma roda que está apoiada, né? Uma roda apoiada no vagão e ela está girando no sentido anti-horário. A roda está com movimento rotacional no sentido anti-horário. E o vagão está se movendo para a direita. De novo, movimento composto. Qualquer ponto da roda tem dois movimentos. Né? Então veja bem. O vagão está se movendo para a direita. Já tem um movimento aí. Tá? Agora, a roda está presa ao vagão e está girando aí num eixo no sentido anti-horário. Então, veja bem. Qualquer ponto dessa roda tem dois movimentos, que é o movimento do vagão, que está puxando a roda para a direita, e o movimento de rotação, porque a roda está girando no sentido anti-horário. Qualquer ponto do vagão, aliás, qualquer ponto da roda, ponto 1, 2, 3 e 4, todos eles têm dois movimentos. É o movimento de translação, que é o movimento do vagão, né, para a direita, e o movimento de rotação, é o giro do disco para a esquerda. Ele diz que o raio do disco é 1 metro, e a velocidade angular do disco é de 3 radianos por segundo. Tá certo? Então, considerando esses dados aí, você já está vendo que é um movimento composto, né? Todos os pontos do disco estão em movimento compostos, realizam movimentos compostos. Então, ele quer o módulo da velocidade resultante em cada ponto. No ponto 1, depois no ponto 2, depois no ponto 3, depois no ponto 4. Ele quer o módulo da velocidade resultante em cada ponto. É isso que ele quer. Vamos lá. Lembre que a velocidade angular é de 3 radianos por segundo, o raio é 1 metro. Né? Olha lá o ponto 1
o ponto 1 tem uma seta embaixo, né? Tem uma seta para a direita, que é a velocidade de rotação do disco. O ponto 2 tem uma seta para cima, que é a velocidade de rotação. A velocidade é tangente, né? O ponto 3 tem uma seta para a esquerda. Pronto. Essas setas indicam a velocidade de rotação em cada ponto. Tá? Muito bem. Agora, como ele deu a velocidade angular, e eu quero achar resultante das velocidades lineares ou escalares, né? Eu quero achar, então eu vou determinar logo a velocidade linear de cada ponto do disco, velocidade escalar ou linear de cada ponto do disco. Lembrando do movimento circular, que V é igual a ômega-r, o V é 3, o ômega é 1, então a velocidade escalar em qualquer ponto do disco é 3 metros por segundo. Ele deu angular, mas nós usamos V igual a ômega-r e calculamos a linear ou escalar. Essa vale para qualquer ponto do disco. Então agora vamos achar a resultante em cada ponto. Então, no ponto 1, eu tenho duas velocidades, né? A do disco, que é vertical para cima, e a do vagão, que é horizontal para a direita. No ponto 1. Então, no ponto 1 tem duas velocidades. A do disco, que vale 3, e a do vagão, que vale 4. Elas têm o mesmo sentido. Então, é só somar. No ponto 1, tem duas velocidades. Tem a própria do disco e tem a velocidade do vagão que está levando o disco. Então, se elas estão no mesmo sentido, a gente soma, tá certo? E já determina que no ponto 1 a velocidade resultante é de 7 metros por segundo. Agora vamos para o ponto 2. Também temos duas velocidades, tá? A do disco, que é vertical para cima, e a do vagão, que é horizontal para a direita, né? Tô olhando para o disco, estou vendo a velocidade dele lá. Certo? Mas aí esse movimento vai somar o movimento do vagão. Então tem duas velocidades para aquele ponto 2. Duas velocidades. Elas são perpendiculares. Aí, forma novamente aquele retângulo e determina a diagonal. Pelo teorema de Pitágoras, né, a gente conhece que é 3, 4, 5. Né? 3, 4, 5. É aquele tradicional teorema de Pitágoras. Quem não lembrasse teria que aplicar, né? 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. 9 mais 16, 25. Extrai a raiz, 5. Né? Mas dá para lembrar, 3, 4, 5. Então, no ponto 2, a velocidade resultante vale 5. Né? Aplicou o teorema de Pitágoras, que tem duas velocidades perpendiculares no ponto 2. Agora, para o ponto 3, temos duas velocidades, só que tem uma para a esquerda. Lá em cima no ponto 3, a velocidade do disco é para a esquerda e ele está sendo arrastado para a direita. Então, tem uma para a esquerda e outra para a direita. Então, vai diminuir. Então, você vai diminuir. Quando estão em sentidos contrários, diminui. Né? Estão em sentidos contrários, você diminui. Porque a velocidade do disco está para a esquerda e a velocidade do vagão está para a direita. Então, naquele ponto tem sentidos contrários, diminuiu. No ponto 4, a velocidade deu 1 metro por segundo. E, finalmente, no ponto... essa aí foi no ponto 3, não no ponto 4, né? Essa foi no ponto 3. E, finalmente, a última velocidade refere-se ao ponto 4, olhando para ele, tem uma velocidade vertical para baixo, que é a de rotação do disco, e tem uma velocidade horizontal para a direita. Outra vez formando um triângulo retângulo. Outra vez os catetos são 3 e 4. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a resultante é de 5 metros por segundo. Isso indica para a resposta da nossa questão a letra C. Pessoal, muito obrigado, bom dia e até a próxima oportunidade.